Bom, minha gente, são 8h40. A gente volta a falar agora dessa quinta-feira, né, do dia de ontem, bem turbulento, bem movimentado nesse emaranhado que é a política e a economia. O governo de transição segue trabalhando lá em Brasília, tocando o barco para assumir no dia 1º de janeiro. E uma fala do presidente eleito Lula repercutiu muito mal no mercado financeiro. Ele que coloca em lados opostos a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social, que para ele é uma prioridade. É pão, é leite na mesa de todos os brasileiros. O mercado chutou o teto de gastos, né? Mais uma vez diz que não deveria existir esse limite de gastos para o governo quando o social se impõe tão fortemente. Pois a gente segue falando disso aqui agora com o lado da oposição disso. Uma das siglas que deve se colocar como oposição ao novo governo é o Partido Novo. E agora a gente conversa com o Luiz Felipe Dávila, ex-candidato à presidência da República do Partido Novo. Oi, Dávila, muito bom dia. Bem-vindo aqui ao Novo Dia. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Rafael. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, antes de mais nada, a pergunta direta. Como é que se ouviu essas declarações ontem? Como é que se ouviu essa repercussão toda no mercado financeiro? Reitera a eterna dificuldade do PT de ter responsabilidade fiscal, de zelar pelas contas públicas. Nós sabemos que não importa qual o governo do dia, nós precisamos ter uma política fiscal responsável, que indica essa estabilização da relação da dívida PIB no médio prazo. E ao fazer uma declaração estapafúrdia, como foi feito pelo presidente Lula, aumenta o nervosismo do mercado. Por quê? Não podemos deixar de reconhecer que a irresponsabilidade fiscal do próprio governo Bolsonaro, que vai perpetuar no governo Lula, pela indicação agora, já custou aos cofres públicos 500 bilhões de reais de pagamento sobre o juro da dívida. Ou seja, se um governo preza o lado social, deveria estar querendo reduzir o custo do pagamento de juros sobre a dívida para ter mais dinheiro, inclusive para as questões sociais. E essa PEC da transição indica claramente o não comprometimento com o equilíbrio das contas públicas. Portanto, o governo vai continuar tendo dificuldade em cumprir promessas, vai continuar deixando o mercado nervoso com essa questão da irresponsabilidade fiscal e vai fazer com que o brasileiro pague mais dinheiro com taxa de juros do que tenha dinheiro para ser gasto com programas sociais. Bom dia ao senhor. Há uma contraposição entre um governo, do ponto de vista fiscal, responsável, né? Gastando o que tem, fazendo superávit e cuidar da fome de tantos brasileiros e brasileiras? Há uma contraposição entre essas duas coisas, como colocou ontem, ou pareceu colocar o presidente Lula? Não existe. Pelo contrário, é isso que eu estou dizendo. Nós estamos gastando 500 bilhões de reais do dinheiro público, dos cofres públicos para pagar juro. Essa é a conta da irresponsabilidade fiscal que vai continuar aumentando. Isso vai obrigar o Banco Central a continuar aumentando a taxa de juro. Quanto mais aumenta o juro, mais nós vamos gastar dinheiro financiando a dívida do que com programas sociais. O que nós precisamos nos programas sociais não é gastar mais dinheiro, é pegar o mesmo montante que já está sendo gasto com os programas sociais e focalizar naqueles que mais precisam, que são as famílias mais pobres, principalmente onde há miséria infantil. Nós sabemos que o melhor retorno social sobre o investimento é dar mais dinheiro para as famílias carentes com crianças pequenas e jovens. É aí que nós temos de atacar o problema. Não precisa gastar mais dinheiro, precisa focalizar nos mais necessitados. É assim que se faz uma política social e fiscal responsável. Dávila, como é que o senhor está vendo essa negociação em torno da PEC, da transição, o valor dela de mais de 150 bilhões de reais e essa possibilidade de exclusão dos gastos com o Auxílio Brasil, que seja temporariamente ou definitivamente do limite do teto de gastos? É um péssimo sinal. E aí, como você bem já anunciou, o mercado está nervoso com isso, porque significa que a irresponsabilidade fiscal vai continuar a colocar enorme pressão sobre duas coisas, sobre a taxa de juros e sobre a inflação, exatamente como a sua reportagem cobria há pouco, né? A inflação sobre a picanha, a cerveja e outros itens vai continuar aumentando.
Então, nós precisamos ter, sim, responsabilidade fiscal. E o que o governo deveria estar fazendo nesse momento, um novo governo que se diz preocupar com o social, é dizer como vai focalizar esses recursos do auxílio emergencial justamente nas famílias mais pobres. É isso que ele tem que estar fazendo agora, e não querendo uma licença para gastar de maneira irresponsável, porque isto vai, sim, aumentar a inflação, taxa de juros e continuar afetando a vida do brasileiro. O senhor foi, entre outras coisas, coordenador de programa de governo do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, ainda no PSDB, né? E ele, nos 4 mandatos que exerceu como governador de São Paulo, foi sempre tido como um político austero, funcionalismo público, sempre reclamou muito das gestões tucanas em São Paulo, né? O senhor acha que ele pode ajudar nesse sentido? De que forma o senhor imagina um encaixe entre o que ele pensa a respeito de economia, de política fiscal e os economistas ligados ao PT e, claro, o presidente eleito Lula? Bom, em 2018, o compromisso do então candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, era sim com rigor fiscal. Tanto que eu e Pércio Arida, como coordenadores do programa de governo, tínhamos isso como um dos pilares importantes do programa de governo que se diferenciava do PT. Agora eu não sei como o vice-presidente Geraldo Alckmin vai se colocar nessa questão. Eu entendo que ele vai ter que escolher as brigas que vai comprar, porque eu imagino a pressão hoje do PT para justamente participar deste governo de transição e palpitar sobre assuntos que o PT tem um enorme track record de irresponsabilidade, como é a questão fiscal no Brasil. Então, eu não sei como ele vai conseguir lidar com esta pressão do próprio PT dentro do governo, que nunca se preocupou com a questão fiscal. E, pelo contrário, como acabou de dar o exemplo o presidente Lula, reitera a importância da irresponsabilidade fiscal para se manter programas sociais, o que é uma tremenda besteira. Não existe esse trade-off. O trade-off é manter o rigor fiscal e focalizar nos programas sociais para poder gastar melhor o recurso público. É assim que se faz política fiscal responsável com política social responsável. Dávila, e como deve ser a relação do Novo com esse novo governo que assume no dia 1º de janeiro? Como é que vocês vão acompanhar os trabalhos? Nós estaremos na oposição e defendendo aquilo que eu defendi ao longo da campanha. Nós vamos estar defendendo a abertura comercial, o Brasil ser uma potência ambiental responsável nesse mundo da economia de baixo carbono, focalizar na educação básica de qualidade, no aprendizado de aluno, porque esta é a única forma de assegurar igualdade de oportunidade. Focalizar nos programas sociais, sim, mas não gastando mais, gastando a mesma coisa, mas com regras específicas de focalização naqueles mais pobres. E, finalmente, a questão de tirar o Estado brasileiro das costas do brasileiro que trabalha, que produz, que empreende. Ninguém aguenta mais esse Estado pesado, caro, ineficiente, que só pensa em aumentar gasto público e criar dificuldades para aqueles que empreendem, que geram emprego no Brasil, que é o setor privado. Portanto, nós teremos uns defensores implacáveis da redução do tamanho do Estado, de tirar esse Estado pesado das costas do setor privado, abertura econômica, política ambiental, política educacional e política social com responsabilidade, empoderando o cidadão e não fazendo com que o cidadão seja eterno refém de programas estatais. Muito bem, a gente conversou aqui no Novo Dia da CNN Brasil com o Luiz Felipe Dávila, que foi candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Boa sexta-feira para o senhor. Bom dia a vocês e bom dia a todos que nos ouvem.